Crônica de Costumes é modesta e despretensiosa. Ela fala de acontecimentos banais, de assuntos comuns, de temas cotidianos, ou seja, das coisas mais estranhas, incomuns e importantes da vida. Vou começar por uma parte acadêmica, assim, né? Queria que você definisse o que é crônica de costumes. Ih, rapaz, talvez seja uma maneira vagabunda que eu encontrei de tentar dar conta do que se passa, desde as novas manias, novas modas. No meu caso, muito a questão do comportamento, como estão os relacionamentos. Qual é a linhagem da crônica de costumes do Brasil? Com quem que começou? Quem que é o Bambambam? Bam, bam? Ela não tem... A crônica de costumes ela foi muito... Qualquer teórico que fala dela pega logo os espanhóis, assim. O mundo dos espanhóis eram cronistas de costumes nato, assim. Assim como a gente faz qualquer crônica no Brasil, fazer qualquer crônica que saísse deles já era uma crônica de costumes. Tinha mais essa preocupação. Aqui eu acho que é toda a crônica de Machado de Assis, ela é quase 100% de costumes. Assim. E quando se vê registrado é muito mais Machado, quando falam dos primeiros, né, ali que mexeram com esse mundo. O movimento modernista entrou nisso, ajudou de alguma forma? Acho que a crônica, o bom e o ruim da crônica é que a crônica nunca teve preocupação. Como sempre foi tratado meio como um subgênero, como uma coisa mais pobre da literatura, acho que nem os movimentos levaram a sério, nem os cronistas também se lixaram. Pode vir modernismo, parnasianismo, vou bater minha croniquinha aqui e se danem. Né? Então acho que eu não vejo a crônica hora nenhuma com ela sofrendo uma grande mudança por conta acho que o modernismo mexe no geral, mas acho que ela continua com a mesma pegada dela de sempre, né? É tanto que você precisa exagerar, você vê a crônica de blog, pode ser até uma crônica que seja mais rápida, tente comunicar mais rápido, mas ela é a mesma crônica do Machado de Assis de 100 anos, né? Ou do João do Rio. Então a crônica ela está meio imune a isso também. É o benefício de não ligarem muito para ela, de não dar uma solenidade literária a ela também não está nem aí, vai passando e vai ficando e sendo feita quase da mesma forma que era feita há muito tempo atrás. Né? O que tem a grande quebrada na crônica, eu acho que seria o grande modernismo da crônica, é o Rubem Braga, né? Ele, eu acho que dá a modernizada, mostra que pode se falar de outro assunto, só de uma borboleta amarela rondando no Rio de Janeiro, ou de uma florzinha de nada, ou de um jarro dele lá que ele plantou uma coisa na cobertura dele aqui no Rio de Janeiro. Você só citou o cara que morou no Rio. Machado, João do Rio, Drummond, Rubem Braga. A crônica de costumes é mais carioca? Eu acho que a crônica é um gênero muito carioca, né? Mesmo você pega... Acho que ficou muito marcado como o que é crônica, o que é ser cronista. A crônica de jornal do Rio dos anos 50, dos anos 60. Essa acho que firmou e eu acho que a gente ficou com uma imagem na cabeça do cronista ser carioca. Dos encontros de Antônio Maria com Paulo Mendes Campos, com Vinícius. Por nostalgia, a gente coloca a crônica muito numa geografia carioca. Nesse sentido, eu cheguei a 50 anos atrasado. Qual era a explicação de a gente gostar tanto de crônica em jornal? Eu acho que é meio um recreio, é um refresco ali dentro daquela... Hoje os jornais são mais light no geral, mas imagina você pegar um jornal mais, digamos, mais clássico, naquela que era futebol, sangue e alguma notícia outra qualquer, e tragédia pra cacete, acho que a crônica era um belo de um respiro ali, uma janela que você abria para dar uma respirada e tal, para sair do noticiário mais pesado, mais áspero, mais cruel. Acho que a crônica sempre funcionou com essa história. E só dá certo no jornal, né? Quando você pega em livro, parece que ela está no lugar errado. Até na revista ela é um lugar... Uma revista semanal até que funciona, mas você pega numa revista mensal, ela já está meio... Porque esse contraste não fica muito estabelecido. E no diário fica, né? Porque você está ali na pauleira e pula, vai para a crônica.
Eu acho que é uma coisa de embrulhar peixe mesmo. Né? Dá para dizer que é uma espécie de reportagem da vida comum? É uma reportagem, dá conta dessa miudeza da vida comum, né? É uma investigação sobre a vida comum. Acaba sendo uma grande investigação sobre a vida comum. Os grandes fatos da vida comum. E vira um puta documento da vida comum, né? Talvez por isso que faz sucesso em jornal, né? Também. Porque é um lugar onde teoricamente está a vida, mas a vida comum... Eu tinha um professor jornalista que falava que tem que ter uma editoria de povo. Mas não tem, o que tem é a crônica, né? Chega mais perto. De contar a história, né? E eu acho que cada vez é mais importante, assim, até porque os jornais não têm mais esse tipo de matéria, está muito fora dos jornais hoje, essa tal das histórias de povo, que era a história que o chefe mandava o repórter para a rua e dizia, vamos trazer uma história humana, contar uma história de gente. Isso está cada vez mais fora dos jornais. Talvez o cronista tenha até mais importância, embora tenha um papel menor no jornal de hoje, o cronista, mas talvez seja mais necessário do que nunca. Porque essa história você tinha sempre muito grandes reportagens sobre história de família, história do cara que morava debaixo da ponte, história do mendigo X. Esses personagens estavam mais no jornal. Para ir para o Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal, né? Saía mais essa dor da gente comum, né? O cronista ele é muito seguido, né? Ele tem o leitor que lê o seu cronista e tal. Sim, sim. Essa intimidade é boa ou é ruim? Eu acho que é uma grande vantagem nossa em relação, inclusive, ao romancista, aquele cara que ninguém vai falar com ele. O porteiro, se eu faço uma crônica de futebol, eu tenho aquele leitor vivo ali na minha frente comentando minha crônica, o garçom. Eu gosto dessa história viva da crônica, de ter esse leitor batendo no teu ombro o tempo inteiro. Eu gosto muito dessa história. E eu não estou nem falando da conversa virtual. Eu gosto de você fazer uma crônica e ela ser lida por todos os segmentos. Né? Essa história de comunicar e ser o gênero mais popular do Brasil, isso é sensacional. Você não está ali com sua história restrita às bienais, às feiras de livros, aos cafés filosóficos. Então você está no boteco, você está no mesmo lugar ali do teu porteiro na tua conversa. Isso eu acho que torna a crônica muito importante. O cronista ele inventa um personagem para escrever ou é o seu eu mesmo? Assim, o cara que escreve a crônica é o Chico Sá e o Chico Sá é o mesmo Francisco Reginaldo de Sá Menezes? Eu acho que a gente inventa. No meu caso, acho que eu comecei a inventar um personagem, só que eu levei a sério e hoje eu justifico esse personagem. Tem muita coisa do andarilho, boêmio, o cara que flana na noite, que escuta as pessoas da noite. Eu acho que começou meio como... Eu acho que no começo não era tão verdadeiro e foi ficando cada vez mais. Porque você começa a encarnar o personagem e as tuas fontes de crônicas já te veem também como aquele cara. Esse cara está andando aí para pegar uma crônica. Ou então esse cara é o cronista que anda na noite, etc. Então, acho que dos dois lados vão levando a sério o teatro e fica para valer. Chico Sá é cronista, mas Reginaldo de Menezes é jornal de economia, né? O caderno de economia. É o velho repórter de política, é o cara é o cara sério. É o que traz que traz o leite das crianças. O outro bebe, né? O Antônio Cândido chamou os cronistas de cães farejadores do cotidiano. Pô, tá acertadíssimo, né? Ele também falou que era uma escrita ao rés do chão, assim, e é isso, né? Eu acho que qualquer elogio nessa natureza que seria, o cara está tornando uma coisa menor, eu acho que são os melhores elogios para o cronista, até para ele não perder o tino ali do cronista, porque às vezes você sei lá, vem teu parente e diz, quando é que você vai escrever um livro? De não considerar a crônica nem como registro literário, a gente tem esse olhar o tempo inteiro. Mas isso que eu acho que é um grande elogio. Se você se mantiver aí como um cão farejador, você está
no teu melhor momento. O ruim é quando você tem a ilusão literária demais, exagerada, e vai tentar fazer outra coisa, que aí acho que você perde o teu leitor, que gosta por ser esse registro mesmo. O cronista, você acha que ele é um jornalista disfarçado de escritor? Ou um escritor disfarçado de jornalista? Ele é um anfíbio ali entre o jornalista e o escritor. Às vezes ele está mais jornalista, às vezes ele está mais escritor. Mas o cronista, acho que ele afina ali um instrumento novo para aquele trabalho. Porque se ele for só jornalista, não vai ficar... Eu, como sou os dois, assim, continuo jornalista, repórter, homem de redação, eu sinto muito a diferença. Que quando eu estou mais... Tem crônicas que eu releio, eu digo, não, isso aqui não tem o cronista, isso aqui é quase uma reportagem que você decepou as aspas ali, tirou as aspas e escreveu. Isso aqui é uma tese que é meio artigo, isso aqui não tem... E eu acho que a crônica tem uma história, tem uma linha, tem um tom de conversa que dá para você notar o que é jornalismo e o que é crônica. Então fica no meio do caminho entre jornalismo e literatura. É um bom produto ali, é uma boa história dos dois mundos. E para conquistar mulheres, é melhor ser escritor de romances, cronista ou jornalista? Depende do lugar. Para você estar na Flip, é melhor ser um romancista europeu, de preferência. Né? Aquela coisa, o cara... um romancista sério, depende do ambiente. Nos lugares que eu ando, ser cronista pega muito bem. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Geralmente sua obra é dividida em duas fases, a primeira romântica e a segunda realista. Sua obra é tão original que não se encaixa nas modas literárias de seu tempo. Machado não se dedica a estudar diretamente os grandes movimentos sociais. Prefere prestar atenção na alma do ser humano, fazendo uma espécie de microrrealismo. Como ele captava os impulsos contraditórios existentes em qualquer ser humano, é difícil classificar suas personagens em boas ou más. Outra característica marcante é a análise que Machado fazia da própria narrativa. Assim, o narrador rompia o envolvimento emocional do leitor com a obra, proporcionando momentos de reflexão sobre o que ele está lendo. Machado ambientou todas as suas histórias no Rio de Janeiro, mas elas são universais. Bom, no Brasil a gente tem, na década de 70, uma coleção de crônicas bastante conhecida, que é da coleção Vagalume, em que autores como Fernando Sabino, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos foram organizados para serem disponibilizados para os jovens. E a gente sabe que a crônica é uma boa porta de entrada para os jovens leitores, né? E quando as crônicas pegam situações muito cotidianas, vista por um ângulo muito peculiar, e com humor, é ainda mais apreciado. Um exemplo disso são as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, um escritor brasileiro que pensava em ser saxofonista e hoje é um escritor reconhecido e que escreve crônicas de humor e é uma referência. Ana Maria Machado, que escreve na apresentação desse livro, que se chama Comédias para se ler na escola, ela diz que o Luiz Fernando Veríssimo tem um domínio magistral da linguagem e do ritmo da narração. Tem uma admirável economia no uso das palavras. Tudo é enxuto, nada sobra. É isso, né? O Luiz Fernando Veríssimo, ele escreve de uma forma muito precisa. E a gente tem algumas coletâneas de livros dele hoje, um deles é esse e outro Mentiras que os Homens Contam, em que crônicas que retratam esse cotidiano engancham o leitor, né? Então, por exemplo, uma desculpa para não ir num jantar, de repente toma uma dimensão desproporcional, de uma mentira enorme. E isso faz com que o leitor se envolva,
sinta-se acolhido naquele livro. Então, daí é uma leitura que realmente cativa e abre outras portas até para esse leitor iniciante. É aqui que eu, digamos, ganho a crônica de cada dia que eu escrevo, aqui nessa bancada. Claro que depois dá 1000 voltas em Copacabana para pegar algum tema, mas eu escrevo em qualquer, como eu viajo muito, escrevo em qualquer canto. Tem crônica de avião, crônica de boteco, crônica no carro. Isso tudo é muito uma experiência adquirida como repórter, né? Você tem que se virar e escrever em qualquer lugar, no meio de um incêndio, no meio de qualquer coisa que estiver acontecendo. Então, isso facilita, tira qualquer frescura de lugar para escrever. Mas na normalidade, no dia a dia, aqui nessa exílio de Copacabana, aqui nesse cantinho. Eu gosto de dar uma largada muito cedo, assim, logo quando acordo. No mínimo eu deixo um parágrafo, alguma coisa, é a hora que eu mais rendo, assim. Até porque já tenho pensado muito na cama ali, esse parágrafo já nasce naquelas primeiras reflexões matinais ali. Então quando eu pulo para cá, eu já meio ali fazendo um café e já direto. Que é a hora que mais rende, pelo menos rende a largada de eu ficar tranquilo, de ter que fazer outra coisa na rua ou dispersar, eu já tenho o dia ganho, digamos assim, com essa largada ali, com a cabeça fresca, nas primeiras horas mesmo. E como estou ficando velho, cada dia acordo mais cedo, então isso tem sido, às vezes, 5 horas da manhã, 5h30, cada vez é mais cedo esse exercício dessa largada da escrita. Cara, sem muita frescura, eu acho que o cronista, ele é meio um feirante ali, ele sai para dar a feira do dia. Então eu escrevo primeiro para empatar com o mundo das despesas e tal, mas vendo bem, não é só isso, porque senão ficaria como repórter, faria só outras histórias que dariam muito mais dinheiro. Eu acho que tem uma vaidade, eu persegui sempre a vida inteira ser escritor. Acho que desde que eu li o primeiro livro de Graciliano Ramos, eu vou ter que ser escritor um dia. Eu gosto como leitor, eu gosto de render um pouco também, de ter alguma coisa para mostrar. Eu só nunca vi aquelas coisas que os escritores veem, que eu tenho até uma certa inveja, que é uma coisa iluminada, que é para responder uma coisa misteriosa do além. Não, comigo é muito mais prático. Eu quero alcançar um bom parágrafo, conseguir fazer um texto decente que eu, como leitor, gostaria. É mais no chão, assim, digamos, essa resposta. Oi, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para falar sobre o livro Crônicas Escolhidas, de Machado de Assis, com seleção, introdução e notas do John Gladstone, publicado pela Penguin Companhia das Letras. Para mim, Machado é um dos maiores cronistas do nosso país. A crônica é esse estilo tão brasileiro. Na verdade, eu vou confessar, gente, Machado é o melhor escritor brasileiro. E o livro Crônicas Escolhidas, por ter as notas do John Gladstone, ele tem um diferencial. Porque como a crônica é um testemunho histórico, e como ela conta, através do olhar do cronista, o que estava acontecendo naquele período, quando nós não sabemos quem são as pessoas às quais ele se refere, quais são os lugares dos quais ele fala, um dos sentidos da crônica acaba sendo perdido para quem lê. Então essas notas ajudam o leitor a se situar no ambiente no qual as crônicas foram escritas. Aqui a gente tem um Machado mais solto, um Machado que estava experimentando seus personagens, né? Um Machado personagem, porque ele teve vários pseudônimos. E esse livro ele é separado em quais eram os lugares nos quais as crônicas eram publicadas, como a Gazeta, e nos tipos de crônicas, por exemplo, as crônicas Bons Dias, que para mim são as melhores.
são as mais ferinas, são as mais irônicas, são as mais engraçadas. As crônicas que o Machado publicou na semana são as mais políticas, nas quais ele fala muito de política, e porque estava muito próximo também da proclamação da República, da abolição da escravatura, né, de todos aqueles acontecimentos que estavam rolando todos juntos ao mesmo tempo agora, e o Machado coloca tudo aqui. E numa forma de palimpsesto, né, que se um leitor menos atento ler, ele vai ver uma história. Um leitor com um pouco mais de conhecimento, ele vai entender uma outra história. Então a gente tem várias histórias dentro de uma crônica só. É um livro mais do que recomendado, gente. Vocês têm que ler, é muito bom. Existem várias crônicas minhas favoritas, e o bacana é que o livro traz a crônica assim. Tem a data, né? É importante a gente saber a data. E no final, não estou arriscado, tem o pseudônimo com o qual ele assinava essas crônicas, quando ele não assinava com o nome, né? E é isso. O cara que mudou toda a literatura brasileira, em cápsulas de crônicas aqui. E se você não leu, ainda corre, vai ler, que você está perdendo muito. Obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até a próxima. Minha paixão por livros é muito antiga, até de antes de eu saber ler. Eu lembro do meu pai lendo e rindo sozinho, e eu ficava muito curioso como uma pessoa poderia rir sozinha. Na verdade, ele não estava sozinho, ele estava lendo livros. Eu me mudei aqui para o Alto da Glória, essa região de Curitiba, por volta de 2001. E quase todo dia eu vinha aqui tomar um café com leite e um pão com manteiga. Era essa a minha dieta matutina. E junto com o café com leite e pão com manteiga, eu li um livro. Em 2008, meu pai morreu e deixou na casa da minha mãe diversos livros. E já há algum tempo eu me questionava sobre a utilidade que tem um livro parado numa prateleira, fechado. O Alessandro, nosso cliente aqui, amigo, veio com a ideia. E a gente tinha uma geladeira aqui desativada. O meu irmão, que é o proprietário aqui da panificadora, ele disse assim, sim, nós aceitamos. No dia seguinte a gente trouxe os livros para cá, colocamos os carimbos que explicam o funcionamento da biblioteca e ficamos muito curiosos para saber a reação das pessoas. O pessoal vem aqui, fica curioso, primeiro porque é em cima ou dentro de uma geladeira. Então já é uma ideia inusitada dentro de um local inusitado, né? E quando vem que é a facilidade de ter acesso e de levar o livro, né, com o objetivo que ele circule, não acreditam, vão confirmar com a gente se é assim mesmo. Desde o dia que eu entrei aqui, a maioria dos clientes a gente sempre vê lendo. Vem tomar café, tá lendo, almoça, troca, pede, dá livros. Para mim adquirir um livro tipo Jô Soares é mais difícil, entendeu? Não tem como. Às vezes você fica na vontade, mas não tem condições. Então aqui tem oportunidade, você pega, você leva para ler, eu trago o livro de novo, às vezes eu consigo mais outro, trago também. As bibliotecas públicas são incríveis, mas as pessoas precisam ir até ela para entrar em contato com os livros. Uma biblioteca como essa traz os livros para a vida das pessoas. Pessoas que talvez nunca tenham tido antes contato com os livros, através dela vão ter o livro no seu dia a dia. A gente facilita a leitura, né? Ajuda a alimentar aí os sonhos e os pensamentos das pessoas. Eça de Queiroz nasceu em 1845 em Portugal. Seus primeiros romances são marcados pelo naturalismo, que enfatiza o determinismo social para explicar a trajetória dos personagens. Porém, a partir de Os Maias, suas obras se afastam da estética naturalista. O narrador passa a ser mais complexo que nos primeiros livros. Em vez de simplesmente relatar os fatos e pensamentos de forma objetiva, essa penetra na consciência dos personagens, o que é inovador para os padrões da época. Suas últimas obras manifestam um desencanto com o mundo moderno e um desejo de retorno às origens, a uma vida mais simples.
Pela profundidade e originalidade de sua obra, ele disputa com Machado de Assis o cinturão de principal representante da prosa realista na língua portuguesa. O meu grande cronista predileto mesmo, 001, é Paulo Mendes Campos. O meu livro de crônica dele, que eu mais gosto, originalmente chamava-se O Cego de Ipanema. São aquelas reuniões feitas na época, ali nos anos 60, e é o livro que eu mais gosto. Hoje ele está um pouco diluído em vários outros livros, editados agora. Principalmente nesse, O Amor Acaba, que é uma crônica de uma tristeza monumental. Quem for muito dado ao choro amoroso, cuidado com esse livro, mas é genial, é maravilhoso. E já que o amor acaba em qualquer lugar, é esse o meu escolhido.